A guerra colonial em Moçambique tem como causa remota a luta pela conquista da África levada a cabo no após-guerra pelas potências mundiais, Estados Unidos da América e União Soviética, e como causa próxima o desejo de independência dos povos colonizados. Em traços gerais, a guerra em Moçambique pode resumir-se a 4 períodos bem definidos. Primeiro, a introdução da subversão e estabelecimento da luta armada com auxílio americano, ou período de Mondlane, com a criação da Frelimo, que vai de 1962 a 65, com o início da luta armada em 64. Segundo, o período da substituição da ajuda americana pela ajuda comunista, que vai de 1965 a 69 e termina com a morte de Mondlane. Terceiro, a implantação da ajuda do Bloco Soviético, que vai de 69 a 71. Quarto, a construção de Cabora Bassa, que se inicia em 71 e vai até à independência. Eduardo Mondlane é um moçambicano, imigrado nos Estados Unidos, professor da Syracuse University e funcionário das Nações Unidas, casado com uma americana que recebe da CIA e de Kennedy apoio para criar, em 25 de junho de 1962, o movimento de luta contra a presença de Portugal em Moçambique, denominado Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, iniciando-se assim a primeira fase da guerra subversiva neste território. Mondlane tem ligações com a oposição ao regime do Estado Novo, mantendo contacto com Humberto Delgado e Henrique Galvão através da American Committee of Africa, um organismo dependente da CIA. Os incidentes sangrentos em Moçambique começaram com a morte de um padre da missão de Nagololo, em Cabo Delgado, mas os responsáveis são terroristas da União Nacional Africana, cuja sigla em inglês era MANU e não guerrilheiros da Frelimo. O início da luta em Moçambique é, para a Frelimo, o dia 25 de setembro de 1964, com o ataque ao posto administrativo do Chai, na área dos Macondes, seguido do assalto ao quartel de Moeda. Contra o colonialismo português, a conquista da independência total e completa de Moçambique. A guerrilha da Frelimo ultrapassa as expectativas de Mondlane e espalha-se por 3 zonas: Distrito de Cabo Delgado, Niassa e Tete. Em Portugal, o governo reage ao início da subversão armada em Moçambique, enviando novos contingentes para a frente que surge no Planalto dos Macondes. A população civil em Portugal, apesar de precariamente informada acerca da situação geral da guerra nas colónias e particularmente em Moçambique, já não se manifesta em apoio à defesa da presença de Portugal em África, como acontecera com o início da subversão em Angola. Em vez de manifestações de júbilo e aprovação, surgem em público as manifestações de pesar, o luto, o choro dos que vêm partir para a guerra do ultramar, os seus filhos, maridos e familiares. Até ao estabelecimento da guerrilha armada em Moçambique, em 25 de setembro de 1964, o número de mortos em Angola, publicado parcelarmente em jornais diários portugueses pelas entidades oficiais, era de cerca de 800 homens, e um número de feridos e estorpeados que certamente atingia os milhares. O número de baixas em Moçambique, apesar de serem recentes os combates no norte, atingia já cerca de 120 mortos e cerca de 1 milhar de feridos. As famílias dos militares mobilizados, apesar de não terem um conhecimento pormenorizado do número nem das circunstâncias dessas baixas, sem poderem, portanto, distinguir o número de mortos e feridos em combate do número de mortos e feridos causados por acidentes, sabiam, no entanto, através de informações pouco fidedignas, mas muito perturbadoras, que os seus familiares tinham, até nessa altura, muitas possibilidades de morrerem ou ficarem estropiados durante a sua permanência em África.
A subversão inicia-se no Planalto dos Macondes, em 1964. Depressa se espalha por todo o distrito de Cabo Delgado, tomando a forma de guerrilha com grande implantação no território e minando os itinerários. De tal forma que os aquartelamentos entre 1964 e 1969 estavam praticamente isolados. Como era o caso dos aquartelamentos e aeródromo base em Moeda. As colunas que saíam eram constantemente atacadas, necessitando de grande apoio da aviação para poderem fazer frente às flagelações e emboscadas em quase todo o distrito. Cabo Delgado era uma zona de grande atividade operacional, onde o número de baixas nas tropas portuguesas era muito significativo. Se tivermos presente que durante a Guerra Colonial, nas três frentes, Guiné, Angola e Moçambique, houve um total de 8.290 mortos e 26.233 feridos e estropiados, podemos ter uma ideia dos dramas familiares, dos problemas dos deficientes, de toda uma enorme massa de jovens entre os 18 e os 30 anos, não contando com os oficiais de idade mais avançada, que ficaram em 1974 com o estatuto de deficientes das Forças Armadas, mas que ainda hoje, uma parte apreciável deles, mantém ainda em contencioso alguns assuntos que não foram resolvidos. A partir dos ataques no Coboé, junto ao Largo Niassa e a Olivença, próximo da fronteira com a Tanzânia, em 1964, a subversão armada espalha-se por toda a zona do Niassa, na região dos Nienges, o que obriga a aumentar os efetivos das Forças Armadas, que se mantêm em contínuas operações. As companhias e comandos começam a atuar regularmente com pessoal voluntário oriundo da metrópole e de Moçambique. São tropas com elevado nível técnico e psicológico na sua preparação, que estavam perfeitamente adaptadas à luta de contra-subversão e que tiveram os melhores resultados na sua ação operacional.
As companhias de comandos que no ano de 1967 chegaram a Moçambique ficaram aquarteladas no Lumbo e em Vila Cabral. Essa preparação e esses resultados operacionais eram tão importantes que o Comando-Chefe de Moçambique decidiu criar uma escola de comandos em Montepuez, utilizando voluntários de todas as unidades, tanto com pessoal oriundo da metrópole como moçambicano. Junto ao lago Niassa, em Metangula, a Marinha tem uma base naval, com lanchas de desembarque e unidades de fuzileiros. Na sua globalidade, até 1964, as tropas da metrópole iam chegando para rendições e até mesmo para reforço. Mas no seu conjunto, a partir de maio de 1964, o dispositivo começou a sofrer algumas alterações, havendo nesse ano um aumento de unidades destacadas. Em Vila Cabral, para além das Forças Armadas, atuavam com grandes resultados milícias dirigidas pelo Comandante Roxo, que utilizavam ex-terroristas e que conseguiam resultados extraordinários e apreensão de material e prisioneiros. Apesar do esforço das Forças Armadas, a subversão em 1965 alastra para sul e sueste, e em 1966 a guerrilha tinha atingido já a região de Marrupa, o que corresponde ao início da terceira fase da guerra subversiva em Moçambique. Os dispositivos militares portugueses reorganizam a sua estratégia ofensiva, desencadeando ações contínuas para fazer frente às novas posições que os guerrilheiros da Frelimo ocupavam no terreno. As progressões nas matas e nas respectivas zonas limítrofes continuam a ser efetuadas a pé, quando não há outro processo de atingir os objetivos aí acoitados. Mas sempre que possível, as unidades especiais são transportadas para junto do objetivo. Muitas das operações, com a ocupação e conquista de aquartelamentos da Frelimo, permitiam recolher informações sobre as ações que se pretendiam desenvolver. Estas ações foram possíveis em grande escala, com o aumento qualitativo e quantitativo dos dispositivos. É dentro desta filosofia de emprego tático das forças especiais que as operações conjuntas de tropas especiais começam a executar as missões que lhe eram confiadas. O conceito de transporte e os métodos de aproximação aos objetivos sofrem alterações, utilizando-se mais os transportes aéreos, sobretudo helicópteros. Sob a orientação do comandante-chefe, General António Augusto dos Santos, o esforço militar com grandes operações na região de Niassa fez com que no final de 1967 não só se tivessem deixado de manifestar ações de guerrilha a leste do rio Lugenda, como se tinha feito recuar a Frelimo,
o que proporcionou a apresentação de muitas populações. A assistência sanitária e escolar às populações foi, neste período de pacificação do Niassa, uma das ações mais importantes das Forças Armadas Portuguesas. A construção de aldeamentos na zona do Niassa tornou possível consolidar a pacificação de toda a zona Niange, aumentando o bem-estar das populações e evitando a propagação da subversão armada. No ano de 1970, o general Kaúza da Arriaga é nomeado comandante-chefe de Moçambique e, considerando pacificada a região do Niassa, inicia a contraofensiva à guerrilha da Frelimo, com duas medidas de grande alcance estratégico para a condução de contra-subversão em Cabo Delgado: o abastecimento aéreo às unidades isoladas e a desminagem de itinerários. O papel da Força Aérea no apoio às unidades isoladas foi extraordinário. Os abastecimentos pelo ar de víveres e material que era necessário para manter operacionais as unidades do Exército e da Marinha permitiram que fosse possível preparar a desminagem dos itinerários e iniciar uma série de operações de grande envergadura, que correspondem ao período mais importante da terceira fase da guerra em Moçambique. A Operação Nogórdio no Planalto Central do Distrito de Cabo Delgado, coordenada com outras operações que simultaneamente tiveram lugar na fronteira este, durante um período de cerca de 3 meses, teve tanto êxito que a própria Frelimo o admitiu publicamente. A Operação Nogórdio é, sem dúvida, a maior operação que tenha sido levada a cabo durante a Guerra Colonial nas 3 frentes. O general comandante-chefe Kaúza de Arriaga criou um novo conceito de operações militares a nível das Forças Armadas Portuguesas, utilizando novas táticas que se basearam nos seguintes princípios: utilização das tropas de engenharia como tropas operacionais para desimpedirem os caminhos na direção dos objetivos, utilização de tropas especiais de assalto aos objetivos e utilização do helicóptero para missões de assalto. De facto, na Operação Nogórdio, destruíram-se e ocuparam-se todas as bases significativas da Frelimo, tendo este sido completamente desmembrado, tornando-se impossível a sua rearticulação operacional num período bastante longo, o que levou os guerrilheiros a porem-se em fuga para refúgios nos países vizinhos. As Forças Armadas Portuguesas restabeleceram as comunicações terrestres no Planalto dos Macondes, passando a ter completa liberdade de ação e plena iniciativa. Segundo a opinião do general Kaúza de Arriaga, a exploração sistemática do sucesso, se não tivesse sido distraída pela abertura da frente de Tete, sobretudo por causa da proteção à construção da barragem de Cabora Bassa, esteve à vista a vitória total das tropas portuguesas em Cabo Delgado e, segundo ainda Kaúza de Arriaga, esteve quase atingido o fim da luta em Moçambique. As baixas na Frelimo foram muito grandes, apesar das tropas portuguesas terem evitado, dentro do possível, a morte de guerrilheiros. O denominado Exército Maconde ficou totalmente impossibilitado de cumprir a sua anunciada progressão para sul, sobretudo até ao istmo de Tete, onde pretendia cortar Moçambique em 2 partes distintas e criar uma zona libertada, correspondente a Cabo Delgado e, se possível, Niassa.
Mas as Forças Armadas Portuguesas não se limitaram a ocupar os objetivos e a desmembrar a organização militar da Frelimo, mas levando a cabo uma série de ações de limpeza por tropas transportadas de helicóptero, o que teve como efeito a fuga dos comandos, quadros e de mais pessoal da guerrilha da Frelimo para a Tanzânia. O êxito militar de Cabo Delgado, a juntar ao obtido em 1969 no Niassa, proporcionaram um período de evolução nas infraestruturas dos distritos do Norte. A engenharia militar abriu estradas, construiu pontes e fez até mesmo pequenas cidades. Foram anos de grande impulso económico, tentando fazer evoluir o ensino e a economia. As grandes metrópoles moçambicanas, como Lourenço Marques, Beira, Quelimane, Porto Amélia, eram cidades de nível europeu e das melhores do continente africano. Mas tudo se alterou com a construção de Cabora Bassa. A decisão do Governo de Lisboa, já com Marcelo Caetano como Presidente do Conselho, de concretizar um projeto tão grandioso, que economicamente era uma grande realização, foi num aspecto militar um enorme problema, pelas condições em que se iniciou, sem terem dado às Forças Armadas a possibilidade de avaliar a projeção político-estratégica e tomar medidas adequadas. Logo que começou a sua construção, houve necessidade de proceder à transferência de efetivos de Cabo Delgado para o distrito de Tete. Houve também necessidade de preparar tropas locais, como os grupos especiais, os GEs, e grupos especiais paraquedistas, o GEP, companhias de comandos em Montepoês e escola de recrutas em Nampula, para conseguir efetivos que pudessem dar a resposta às necessidades de defesa da área do distrito de Tete, onde se começava a barragem, assim como noutros distritos, para não deixar recrudescer a guerrilha. Desde 1964, em que a Frelimo tinha atacado um posto administrativo de Char, as ações até 1968 são quase exclusivamente da iniciativa da Coremo, Comitê Revolucionário de Moçambique, tendo conseguido atingir Zamboé e Zumbo. Mas, a partir de 1969, a Frelimo passa a ter uma ação concertada em ataques aos acessos de Cabora Bassa e a Coremo deixa de aparecer. A construção da barragem prosseguiu, mas os combates tinham agora maior intensidade porque a Frelimo empenhara quase todas as suas disponibilidades na frente de Tete. Por isso, os combates eram renhidos e empenhavam muitos meios.
Frelimo, não conseguindo parar as obras de Cabarabassa, que se vai construindo dentro dos prazos previstos, acaba por introduzir pequenos grupos de guerrilha no distrito de Manica e Sofala, tentando criar instabilidade entre as populações de Vila Peri e da própria cidade da Beira, com amplos efeitos psicológicos. Apesar de não ter efetivos para conseguir fazer crer que teriam possibilidades de cortar o istmo de Tete para impedir a circulação no caminho de ferro e das colunas rodoviárias. O golpe militar do 25 de abril, a contestação popular e a decisão do governo de então terminaram com a frente moçambicana da guerra colonial e nas outras províncias ultramarinas.